Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 15 de julho de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Como sempre, as palavras iniciais devem ser de agradecimento por esta oportunidade de estarmos aqui com saúde, podermos ter chegado e com a certeza de que ao chegarmos nesta casa, os nossos amigos da espiritualidade, desta comissão de Abel Sebastião de Almeida, esses espíritos tão zelosos, protetores, já nos acompanharam, já, como se costuma dizer, nos hackearam, já sabem dos nossos problemas principais, estão nos acompanhando e irão nos auxiliar individualmente. Então, meus irmãos, antes de nós lermos a nossa página, que vai ser projetada, uma página preparatória para os trabalhos, que é fundamental, ela ajuda a criar esse ambiente, essa ambiência, para o que nós iremos fazer. Queria dizer para vocês que a nossa livraria está com 38 títulos novos, obras muito interessantes. Não deixem de passar lá, tem a Marise, que poderá atendê-los, a Sayumi, entendeu? Então, vale a pena olhar os novos títulos. A nossa biblioteca receberá semana que vem 200 obras que serão doadas, Então, também teremos um acréscimo muito grande de obras na biblioteca. E a nossa revista SEASA de julho já está disponível, como vocês sabem, no nosso site. Pode ser feito o download, vocês podem carregá-la, como eu faço, eu ando com ela no meu celular, no meu notebook. E vocês podem também, se quiserem ler o papel, tem 3 unidades na nossa biblioteca, que pode ser emprestada para quem desejar. Porque, às vezes tem pessoas que preferem o papel, questão pessoal, temos também lá na biblioteca. Então, meus irmãos, eu não sei, a projeção ainda não aconteceu, mas isso não é problema, nós podemos pegar uma página e lermos uma página preparatória, Outra coisa que veio aqui, a espada simbólica. Então, meus irmãos, vou pedir à nossa irmã Marise, que faz a gentileza de ler para nós esta página preparatória, muitíssimo interessante e totalmente conectada com o assunto. Boa noite. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. A espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Essa é uma frase de Jesus, por Mateus, no capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo.
O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a terra sobre esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz, sublime para todos os homens bons e sinceros. Uma boa palestra para nós todos. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos ouvir a nossa querida irmã Vanessa, que irá nos falar, vai apresentar um estudo de um capítulo muito interessante, Moral Estranha, que é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela vai nos falar dos itens 9 a 18, e que ela seja muito inspirada nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, e nós vamos falar sobre os itens 9 a 18. Deixa eu ir passando aqui. O título que dá início a essa etapa do livro é Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão. E a gente começa com o item 9. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. E no item 10, ele complementa com mais um versículo: vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. E aí a gente se questiona, né, ao ler esses 2 versículos, por que isso difere tanto dos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que a gente já conhece, né? Amar ao próximo, respeitar, amar a família, honrar pai e mãe. Por que esses versículos falam de lançar fogo à terra e dividir, e irmão contra irmão, pai contra o filho, né? O que Jesus quis dizer com isso? No item 11, ele inicia a elaboração dessa resposta, né? Então, não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos?
né? Ou seja, por que Jesus prega o amor e ao mesmo tempo ele está me dizendo aqui que ele veio trazer a discórdia entre irmãos e outros irmãos, e pai e filho, e etc., né? E aqui ele complementa que não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Ou seja, Jesus usava muito através do sentido figurativo para poder expressar os seus ensinamentos, né? A gente pode ver isso através das inúmeras parábolas, né? E de alguns versículos como esse que a gente não consegue entender muito bem quando a gente lê uma primeira vez. E aqui ele dá continuidade. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. E o que quer dizer isso, né? Que quer dizer que quando a gente tenta interpretar esse versículo ao pé da letra, a gente entende que Jesus está se contradizendo, né? E isso não é possível, porque ele não podia desmentir-se, como diz aqui. Ele não pode dizer uma coisa e falar outra, né? Dado ali a elevação espiritual que ele tem. Então, o que a gente entende é que, num primeiro momento, precisa ler um pouco as entrelinhas da mensagem que ele está passando, né? E a gente vai, a partir dos itens aqui desse capítulo, justamente entender o que ele quis dizer com esses dois versículos, com esses dois ensinamentos. Então, alguns motivos, né, para a gente já ter ali uma visão do porquê que é tão contrário a o que essa mensagem é passada dentro desse versículo, porquê que é tão contrária a esses ensinamentos, né? Primeiro, né, quando Jesus veio ao planeta Terra, a humanidade ainda estava engatinhando, né, no que tange ali a moral, principalmente o nível que a gente está hoje, né? Então ele precisou levar essa conversa para o mesmo nível moral dessas pessoas naquele momento, né? Essas pessoas ainda não estavam preparadas para a mensagem de Jesus no sentido literal. Então ele não podia simplesmente chegar e falar no sentido claro, né, trazer ali exatamente o que ele queria dizer, como nós entendemos hoje a mensagem de Jesus, porque as pessoas não estariam preparadas para entender essa mensagem. Então ele tinha que transmitir isso de uma forma que pudesse se conectar ali com o nível moral daquelas pessoas, né? E além disso, como era muito diferente, a gente tinha ali uma ideia de que a gente deveria seguir, né, o olho por olho, dente por dente. Não adianta Jesus vir falar de amor e das coisas do coração, porque ele encontraria uma oposição muito mais forte do que a que ele encontrou. Então ele utilizou ali de subterfúgios, né? Ele mudou ali um pouco o significado das palavras para que coubessem nas mensagens e ele conseguisse transmitir isso. Só que assim, os discípulos que transmitiram essa mensagem, eles também não tinham um conhecimento que veio com o tempo, né? Então eles acabaram interpretando da forma mais simplória possível, que é essa mensagem que foi transmitida ali, que foi traduzida, né, para a língua de hoje, como irmão contra irmão, filho contra pai e etc. Tá? E aqui no item 12, a gente
entende um pouco mais isso, né? Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Então, há necessariamente um esforço que a gente precisa colocar ali para que uma ideia nova se estabeleça. E foi isso que Jesus tentou fazer e conseguiu, né? Tanto que o cristianismo, ele perdura até hoje, cada vez mais presente na vida das pessoas, em diferentes religiões, em diferentes crenças, mas quando a gente vai olhar ali, no centro da questão, o ensinamento é sempre os ensinamentos de Jesus, né? Mas ele encontrou dificuldades, ele encontrou essa oposição ao tentar transmitir essa mensagem. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Então, Jesus chegou aqui na Terra numa época em que não existia os ensinamentos que ele estava trazendo, né? Não se falava em amar o próximo, não se falava em caridade, em fazer o bem, era cada um por si e as pessoas estavam seguindo a vida delas de acordo com esses preceitos. E quando ele chega trazendo uma mensagem que fala de amor, que faz sentido, ele vai encontrar primeiro a oposição, não em relação a crenças, nem sempre em relação a crenças, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas muito em relação aos interesses da época, né? Os ensinamentos de Jesus acabavam entrando ali um pouco contra o que era pregado na época. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Ou seja, se for uma mensagem que não faz sentido e que todo mundo olha e fala, isso não é verdade, isso aí não tem nem como acreditar, né? Então, deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade, o que não é o caso das mensagens de Jesus, né? O que ele trouxe para a gente ali nos ensinamentos dele, dentro do cristianismo, não era vazio, né? Não eram mensagens que eram sem sentido e que poderiam se perder ao longo dos anos. Não, muito pelo contrário, eram mensagens que traziam muita verdade e traziam, inclusive, um certo conforto a muitas pessoas. Então, essa é uma mensagem que não tinha como se perder no tempo, não tinha como se deixar passar, né? Então, ela foi uma mensagem que começou a ser muito ouvida e começou a fazer um certo barulho. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos, né? Então, quando você vem com uma mensagem que é totalmente contrária ao status quo da época, que é totalmente diferente do que está se acostumado a fazer, algumas pessoas poderiam até acreditar nessa mensagem e entender que ali tinha algum sentido no que Jesus estava trazendo naquele primeiro momento. Mas ele acabou ferindo ali inúmeras... como é que eu vou colocar aqui? O modo que já se levava, né, na Judéia naquela época e que ninguém queria mudar. A verdade é essa, ele acabou ferindo ali alguns interesses de pessoas que não queriam alterar, né, esse modo de pensar. E quando a gente pensa nessa mensagem de Jesus, quando a gente vai falar ali sobre ir contra a nossa família, né, a gente lembra logo dos mandamentos: honrai vosso pai e vossa mãe. E agora a gente vai pensar assim um pouquinho, eu quis trazer essa reflexão para a gente entender quem seria esse pai e essa mãe, né? Porque eu acho que vai muito além do sentido literal do nosso pai e da nossa mãe.
que são de quem a gente veio aqui na Terra, né? O que representa esse pai e essa mãe? Então, a ideia aqui é abrir os horizontes a respeito desse ensinamento para a gente entender um pouquinho mais além essa visão, tá? Então, eu vou trazer um exemplo aqui na prática para vocês. A gente vai considerar, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo influências espirituais muito fortes, com uma ideia extremista de suicídio, por exemplo. Tá? Dentro de um processo obsessivo. E aí ela entra em contato com uma mensagem de Jesus no Evangelho. Vamos supor que alguém chega para ela, entrega o Evangelho e fala: lê isso aqui para você repensar um pouco o que você está, né, trazendo aí na sua mente. E aí, supondo que essa pessoa que esteja sofrendo esse processo obsessivo encontre ali no Evangelho motivos e razões para seguir em frente, para não atentar contra a sua própria vida, ele finda um ciclo. Que ciclo é esse? O ciclo desse pensamento que estava levando ele para esse processo. Então, ele era uma pessoa, ele entrou em contato com os ensinamentos de Jesus, lógico que não de uma forma tão simples como eu estou exemplificando aqui, mas é muito mais para a gente entender. E ele entende que a vida dele vale muito mais e que há algo além do que simplesmente encerrar ali e acabou, sabe? Ele começa a entender que não é só isso, que existe algo além. Então ele finda um ciclo, ele faz morrer o velho, né, para tornar ali um novo ser. Ele reconstrói um novo pensamento, uma nova forma de viver. E aí a gente pode pensar nessa analogia. Abandonar o pai e a mãe, né? Ou seja, no sentido figurado, que são os velhos seres para então receber o novo. Quando a gente vai falar do pai e a mãe nesse versículo, o que ele quer dizer, né, é que como, devido a essas ideias, a gente vai acabar esbarrando em pensamentos diferentes dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio círculo, a gente precisa deixar morrer o velho para aceitar como é o novo. Então a gente precisa entender que aquelas pessoas vão pensar diferente da gente. Não é no sentido literal, lógico, né, de essa pessoa pensa diferente de mim, então eu vou embora daqui. Não. A gente só evolui em contato com outros seres humanos, principalmente com seres humanos que pensam diferentes de nós. Né? Então, quando a gente encontra uma pessoa que não acredita no que a gente acredita, a convivência é sempre muito mais difícil. Não só no sentido religioso, né? Mas em qualquer sentido, em qualquer coisa que a gente pense que seja diferente, por exemplo, do que a nossa mãe pensa. Ela era uma mãe até então e a partir de agora a gente discorda desse princípio, dessa ideia. Então ela é uma mãe diferente para mim. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso aceitar que ela é diferente de mim e eu preciso aprender com isso, né? O tempo todo nós estamos dando fim a ciclos velhos para receber o novo em nossa vida. E para isso precisamos abandonar o que não serve mais. Então é um pouco disso que ele traz nesse versículo, né? Abandonar o pai e a mãe que não existem mais, que é aqueles quem a gente idealizou, né? E entender que agora é diferente, que de acordo com essas crenças novas que iam surgindo na época, iam acabar entrando em conflito ali dentro da sua própria família, dentro do seu próprio círculo familiar. E aqui eu trouxe o exemplo de Saulo, que vira Paulo de Tarso, e que ele vai conversar com o pai dele, e ele conversa com o pai, explica que ele vai seguir Jesus, ele honra o pai dele, mas ele segue em frente seguindo Jesus. Então ele não briga, ele não cria ali uma situação que vá gerar, né, que vá onerar para ele uma carga futura, inclusive em outras vidas. Ele está honrando o pai dele, ele está respeitando o pai dele, que pensa de uma forma diferente, mas ele está seguindo ali o caminho que ele acredita que é o caminho certo. Aqui no item 13, Jesus vinha proclamar uma doutrina
que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se e porque correspondia aos desígnios de Deus. Então, ele entrou com uma ideia completamente diferente do que era pregado na época, e por isso, inclusive, que ele foi crucificado, por isso que ele sofreu o que ele sofreu, né? Só que como ele, por ser, voltando um pouquinho, né, no início, como eu falei, né, era uma ideia que trazia verdade, era uma ideia que tinha fundamento e que fazia sentido para muitas pessoas, essa ideia permaneceu, essa ideia seguiu em frente, e nós estamos aí em 2024, são 2024 anos que essa ideia só se fortalece cada vez mais e mais e mais, né? Essa ideia, nascida num pequeno burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital do mundo pagão, à face dos seus inimigos que queriam combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Então não era uma questão de, eu acredito nisso porque isso faz sentido para mim. Como, por exemplo, a gente acredita na reencarnação porque a reencarnação faz sentido, né? Nós estamos aqui porque nós precisamos aprender, nós estamos aqui porque nós somos devedores, todos nós aqui somos devedores, né? Se nós não fôssemos devedores, a gente não estava aqui aprendendo cada dia mais. Então, faz muito sentido quando a gente pensa na ideia da reencarnação. E assim como na época, isso fazia sentido para as pessoas, né? E isso acabou ultrapassando ali a barreira do simplesmente ser uma ideia nova que passa batido, né? E as pessoas que seguiam nesse mundo pagão, elas se apegavam a isso muito mais por interesses pessoais, né, do que por de fato ali uma crença verdadeira, do que por convicção, como essa convicção que nós temos hoje nos ideais de Jesus, no que ele pregou de fato. A gente realmente acredita nisso, porque faz sentido, né? E não é o mesmo caso do que acontecia nessa época, tá? Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, triunfou, porque como verdade sobrelevava as que a precederam. Então, a gente sabe o que aconteceu, né, quando Jesus tentou falar sobre o amor ao próximo naquela época, né, ele adquiriu uma série de inimigos, de pessoas que não concordavam, de pessoas que não só não concordavam, mas acabavam achando que ele atrapalharia ali o status quo da época, né? E acabaram gerando ali inúmeras situações. E não só isso, muito depois de Jesus, vocês podem até perceber, né, o quanto a palavra de Deus foi jogada em vão para que pessoas conseguissem alcançar o poder, conseguir conquistar bens materiais em nome de Deus, sempre achando que essa palavra, né, que Jesus trouxe pudesse ser absoluta em tudo, justificando qualquer tipo de guerra. Então é um pouco disso também que ele quer dizer quando a gente vai colocar um irmão contra um irmão, né? Por exemplo, na época da Inquisição, a quantidade de pessoas que sofreram abusos ali, entre irmãos, entre nós, sabe? De pessoas que praticavam ali atos de violência, de guerra, uns com os outros, porque
um acha que a sua crença é mais importante, faz mais sentido do que a outra. Inclusive, hoje em dia, infelizmente, isso ainda é muito comum, com pessoas que acabam discutindo e brigando, e famílias que se separam porque um é evangélico, o outro é espírita, o outro é católico. E se a gente parar para prestar atenção, né, no final das contas, nós estamos todos falando a mesma língua, só que algumas pessoas simplesmente não conseguem entender porque elas querem impor que a única ideia correta é a ideia que elas entendem como certa. E aí a gente pode perceber que Jesus estava certo quando ele falou que os ensinamentos que ele trouxe não trariam a paz de uma forma tão imediata, mas trariam guerra, trariam brigas, trariam violências e etc. Lutas das mais terríveis. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Então, assim, é óbvio que Jesus não chegou no momento em que o paganismo estava super em alta, né? Existiam pessoas que já estavam querendo algo além do que era pregado na época, né? Buscando ali respostas que iam além dos conhecimentos do momento presente naquela época. Então, quando ele vem, né, e ele traz esses ensinamentos que a gente já conhece, para pessoas que realmente estavam necessitando disso, que elas precisavam disso, né? A gente viu aí inúmeras pessoas que foram beneficiadas pelas ações de Jesus, os cegos que passaram a enxergar, as pessoas que se curaram. Então eram pessoas que viam nesses milagres e se apegavam ali também em um motivo para continuar, sabe? Então, se isso aqui é tão bom, meu Deus, isso aqui deve me trazer algum bem, sabe? Se ele está fazendo bem para essas pessoas e ele não pede nada em troca, ele é uma pessoa humilde, filho de carpinteiro. Então, talvez isso seja, sabe? Talvez ele não seja essa pessoa ruim como a gente acha que ele é, como algumas pessoas acabaram pregando, né? Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Aí ele fala aqui do paganismo, né? Apenas o interesse pessoal sustentava. Então, já não existia mais aquela crença no paganismo de convicção, né? Não era aquela coisa, não, eu acredito nisso porque é isso que é verdade e é isso que faz sentido para mim. Não, já não existia mais isso. Era um jogo de interesses que ainda sustentava essa ideia na época. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem, né? Então, quanto mais o cristianismo fazia sentido, mais essas pessoas acabavam se opondo, porque aquilo acabava irritando a elas. Como é que pode? Eu não consigo argumentar contra os ensinamentos dessa pessoa, eu não consigo argumentar contra os ensinamentos de Jesus. O que eu tenho aqui, o que eu estou me apegando não faz sentido, e o que ele fala faz sentido, e faz sentido para muita gente, né? Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. Então, o paganismo, ele já estava em declínio e já se sabia que não fazia sentido, né? Mas isso não abalava as pessoas que ainda se apegavam a ele, as pessoas que ainda tinham algum interesse em que ele existisse ali na época, porque essas pessoas não tinham uma fé verdadeira. Essa fé verdadeira, ele fala aqui, que não lhe está na alma, né? Não é a mesma fé que a gente sente quando faz uma oração, aquela fé que vem do coração, aquela vontade de falar com Deus. Quando a gente precisa falar com Ele, a gente pega e faz uma oração e conversa com Ele, se conecta com Ele, né? Eles não tinham isso, essa fé não existia para eles.
o que mais teme é a luz que dá vista aos cegos. Então o cristianismo ele veio para trazer esclarecimento para muitas pessoas. Então ele vem aqui, o que mais teme é a luz, ele traz ali, joga a luz sobre uma série de questões que na época acabavam trazendo sofrimento para as pessoas, e o cristianismo vem para trazer esse alento, né, esse conforto. É-lhe proveitoso o erro, e lhe se agarra e o defende. Então, aqui ele diz, né, que o erro para eles era proveitoso, e por isso que eles se apegavam tanto ao paganismo. Para eles não era interessante seguir em frente pensando nos ensinamentos de Jesus, porque eles não tinham nenhum ganho com isso. E aí eles se agarravam nisso e acabavam defendendo. O Cristo recebeu, em propício tempo, a sua missão. Faltava para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Então, o paganismo foi um pouco do que eu falei aqui, né? Ele não preenchia dessa forma que o cristianismo trazia esse alento, esse conforto, né? Essa coisa do amor e do bem, e de fazer o bem e a caridade. Mas, apesar de muitas pessoas ainda terem interesse no paganismo, a humanidade já estava preparada para começar a ouvir os ensinamentos de Jesus, né? Que ele fala, havia uma aptidão mais geral para as assimilar. Jesus não veio aqui num momento errado, muito pelo contrário, né? Tudo foi muito bem planejado pela espiritualidade para que ele viesse no momento certo e para que 2024 anos depois a gente ainda estivesse falando sobre isso aqui em outros vários lugares diferentes no mundo inteiro, né? E aí quando ele fala, não vim trazer a paz, mas a divisão. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre. Então, os discípulos de Jesus, eles ainda tinham uma certa dificuldade, até pela elevação moral deles, de entender o que significavam essas mensagens, né? Não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem, né? Então, é isso que quer dizer, né? Ele fala ali que vai gerar guerras e vai colocar uma família contra outra e que você tem que abandonar o seu pai e a sua mãe. Ele está falando ali por um sentido figurado, que naquela época muitas pessoas ainda não conseguiam interpretar, devido ali à elevação moral que ainda era um pouco limitada naquela época. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade e não o bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Então, voltando um pouquinho no que eu falei, né? 18 séculos e nós ainda estamos brigando para saber quem é que está certo, né? Qualquer religião que vai fazer você ser feliz depois da morte, né? É aquela que você vai para o céu e encontra 18 virgens, ou é aquela que tudo acaba, é um preto total e você não sabe o que aconteceu, é o fim, ou é a reencarnação, ou é o fim eterno em que você simplesmente desencarna e fica para sempre ali vivendo ou no purgatório, ou no inferno, ou no céu, né? Até hoje as pessoas não conseguem se entender a respeito do que é certo ou errado, e é por isso que ele diz que um irmão vai ficar contra o outro. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 154, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, ele fala que nesse versículo o mestre nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há a necessidade de abandonar pai, mãe, mulher e irmãos do mundo.
No entanto, é preciso esclarecer como renunciar. Então, a gente já entendeu que não é no sentido literal da palavra, né? Não é simplesmente, vou parar de falar. Minha mãe não pensa igual a mim, vou parar de falar com ela. Né? Se fosse assim, a gente não falava com a nossa mãe desde a adolescência, né? Minha mãe não deixa eu sair de casa, que saco. Não vou mais falar com ela, vou embora de casa. Muito simples, né? Se fosse simples assim. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim agirem pelo amor de seu nome. Parece um contrassenso que nem os discípulos não conseguiam entender. Então, existe realmente uma dificuldade de entender ali o que ele quis dizer com isso. Renunciar por amor ao Cristo, e aí a gente renunciar a pai e mãe, é abandonar os apegos terrenos. E é um pouco disso que significa o pai e a mãe nesse sentido figurado que ele traz, né? Renunciar por amor ao Cristo e abandonar os apegos terrenos, conquistando os do céu. Então, quando a gente abre mão de ter razão, de falar, essa é a minha religião, é a mais certa, a sua está errada. Eu estou brigando com meu irmão aqui porque eu acho que eu estou certo e eu acho que ele está errado. E quando você abre mão disso, né, você abandona o apego terreno e você conquista os do céu. Se os pais são incompreensíveis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. E é isso, né, gente? Então, a gente passa a entender que, apesar de aquela pessoa pensar diferente de mim, se ela faz o bem, se ela pratica caridade, não importa, ela pode nem ter uma religião, ela pode não ser espírita, não ser católica, não ser nada. Mas se essa pessoa pratica o bem, se ela pratica a caridade, se ela ajuda o próximo de alguma forma, ela está 10 passos à frente de mim que apesar de estar numa religião, não faço caridade, por exemplo. Né? Um exemplo que eu estou dando. Então, essa pessoa, se ela não tem religião, se ela não acredita ali ela não tem uma crença específica, não importa no final das contas. O que importa é que ela está buscando ser um pouco melhor a cada dia. Muitas pessoas ainda precisam da religião ali como uma forma de entender que esse é o caminho, né? Que esse é o único caminho possível, que é o caminho do bem. E às vezes a gente precisa da religião para isso. A religião vai trazer essa mensagem para a gente, né? Como o Espiritismo fala tanto sobre a caridade, que fora da caridade não há salvação. E muitos de nós, eu me incluo nessa, preciso disso para entender essa mensagem e agir com essa intenção. E muitas pessoas não precisam. Então, quando ele fala aqui, né, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Isso me lembra até uma história de Chico Xavier, em que ele estava ali, né, naquelas sessões que ele fazia diariamente, chega uma mulher para ele e fala: Chico, o meu marido, ele não é espírita. Eu estou muito triste, meu marido não é espírita, ele precisa ser espírita, ele precisa. E aí Chico pergunta para a mulher, né? Mas ele faz o bem? Ela faz. Ele é um bom marido? Ótimo marido. Ele é bom com seus filhos? Maravilhoso pai. E aí Chico Xavier fala para a mulher: ele não é espírita porque ele não precisa. E é isso. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque a gente precisa disso, né? Então, a alegria a gente precisa renunciar a essa coisa de achar que o outro precisa ser perfeito dentro dos nossos parâmetros para que a gente consiga viver em harmonia. E, na verdade, não, né? Unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalharmos o aperfeiçoamento com Jesus. Então, a gente precisa se unir a essas pessoas, principalmente a essas pessoas que pensam diferente de nós, porque é assim que a gente vai crescer, é assim que a gente vai evoluir e melhorar, né? A fim de trabalharmos o aperfeiçoamento com Jesus. É isso, gente. Então, a gente vai se aperfeiçoando a partir do momento em que a gente sai dessa zona de conforto, de que tudo é da forma como eu penso, para entrar em contato com algo que está fora, né, do que eu acho que é certo. E aprendendo a viver, né, de forma pacífica com essas ideias e ideais diferentes.
esperando para mais tarde o júbilo de encontrar o que se afinam contigo. Somente deste modo renunciará aos teus, fazendo-lhes todo o bem. Então, quando ele fala que renunciará aos teus, é isso, é abrir mão de ter aquela pessoa de um ideal perfeito que a gente queria que fosse e não é. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiam que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo, para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Então, quando ele fala aqui que veio lançar fogo à terra, não é no sentido literal, ele não veio tacar fogo na humanidade, né? O que ele quer dizer aqui, e aí ele fala, né, para expungi-la dos erros, destruir nele as ervas mais, é justamente criar esse caos, vamos dizer assim, para que a gente consiga entender ali o que é certo e o que é errado, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, por a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. E o que é esse Consolador, né? Eu escuto muitas pessoas falando que Jesus vai voltar à Terra, que vai vir um novo Messias, que vai ensinar. Ele já veio, gente, ele já trouxe, e a gente já segue os ensinamentos dele, que foi Jesus. Esse Consolador que Jesus fala, Espírito de verdade, é o Espiritismo, que traz ali a luz a certas escuridões, né? Ele fala sobre os ensinamentos que a gente precisa, de como a gente precisa evoluir, do que a gente precisa fazer para crescer, né, e subir ali mais um degrau na escala evolutiva. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação, até ao seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a esse mundo e ao outro. Ou seja, as pessoas cansadas, já precisando de uma fé, né? Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. E a lei de progresso, abandonar o velho para iniciar o novo. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pôde fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, com o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Então, quando o Espiritismo surgiu, ele teve opositores, né? Queimaram os livros de Kardec. Ele também sofreu perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. Então não vai ser mais como foi na época de Jesus, né? Isso já é bem perceptível, porque ninguém aqui mais é condenado
por ser espírita, né? São todas de ordem moral, as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. Então, vai chegar um momento em que qualquer tipo de perseguição, entrave e briga entre irmãos há de acabar. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida. E não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. E, para finalizar, eu trouxe esse trecho aqui do livro Fonte Viva, capítulo 58, onde Emmanuel diz: imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento. Né? Então, a gente entra em contato com as pessoas que pensam diferentes de nós, justamente para a gente eliminar essas arestas do nosso próprio temperamento. É uma forma de autoburilamento. Renunciar com Cristo, abandonando situações e família, é compreender, acolher, é se melhorar. Uma boa noite, meus amigos.